Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês hoje. Nossa aula de hoje é a fertilidade do solo. Estão vendo essa paisagem? Isso aqui deve ser no Arizona. Mostra o quanto esse solo foi erodido. Está sendo erodido pela água, pelo vento. Ao longo de milhares, milhões de anos. Ok? Vamos em frente. Para a gente entender um pouco de fertilidade do solo, vamos ver aqui dentro da introdução, o que consideraria importante. Os solos que são naturalmente férteis permitem a obtenção de altas produções sem uso de fertilizante. Quer dizer, os solos que não foram explorados ainda e não foram incorporados ao cultivo, normalmente são férteis e aí dão produções satisfatórias, sem precisar adubar, não precisar corrigir o solo com pH, com calcário. Enfim, eles estão em equilíbrio com a natureza e dão produções satisfatórias. Já os solos que são incorporados ao cultivo, que as plantas são extratoras de nutrientes, com o tempo eles tendem a ficar pobres. Então os solos pobres necessitam da adição de nutrientes para obter aumento de produtividade das culturas. Então, na medida que o solo vai sendo explorado, vai sendo usado pelas culturas, as culturas vão extraindo os nutrientes do solo, da solução do solo, e a partir daí esses solos passam a necessitar de correções e adubações para se manter férteis. A solução do solo, quando a gente fala em fertilidade do solo, a gente tem que entender também o que é solução do solo. Há quem chame de solução aquosa do solo, que é 98% de água, e 2% de minerais dissolvidos na água. Então, a solução do solo contém diversos nutrientes essenciais e até elementos tóxicos que podem ser absorvidos pelas culturas, pelas plantas, através das raízes. Então, a solução do solo, na verdade, é uma solução de água, sais minerais dissolvidos na água, e é a partir daí que as plantas se alimentam. As plantas, ao beberem, ao ingerir água, também ingerem o seu alimento, que são os nutrientes. Certo? E na solução do solo pode ter até elementos que são tóxicos para as plantas, como alumínio, o manganês em concentração. E é exatamente nisso aí que se baseia os herbicidas, que as plantas elas não distinguem o elemento útil e o elemento tóxico, Ou seja, já dizia Aristóteles há 500 anos antes de Cristo que as plantas não têm coração. Naquela época se achava que a sede do discernimento era o coração. Por isso elas absorvem tanto nutrientes que lhes são úteis, como elementos que podem ser tóxicos, que podem levar até a morte, como os herbicidas, que são lançados nas plantas, no solo, para eliminar as plantas, as ervas e as plantas daninhas, ou daninhas para quem vende herbicida. Plantas invasoras ou plantas espontâneas que ocorrem nos solos. Então é nisso que se baseiam os herbicidas. Ok? Então aqui é só um quadro geral, para mostrar a deficiência assim de uma forma bem superficial nas deficiências nutritivas em plantas. Então o cálcio, por ser um elemento fixo, um elemento pouco móvel na planta, as deficiências vão aparecer nas folhas mais novas. Então cálcio. Folhas novas com má formação ou sem crescimento. Folhas existentes mantêm a cor verde. Então, o cálcio é pouco móvel na planta, por isso que o problema mais nas folhas jovens. Ele não migra das folhas mais velhas para as jovens. Já o nitrogênio não, o nitrogênio é móvel na planta. Então as folhas superiores com cor verde clara
E as folhas inferiores amareladas amareladas ou necrosas, e folhas antigas amareladas e repicadas. Então as folhas jovens permanecem normais e as antigas que apresentam clorose, necrose ou algum sintoma da deficiência de nitrogênio. Isso implica, isso é devido à própria natureza do nitrogênio na planta, ele é mais móvel. O CO2, manchas brancas nas folhas, crescimento atrofiado, planta morrendo, planta tarracada. O CO2 ninguém aduba com CO2, depois a gente vai ver isso. Fósforo, fosfato, as folhas mais escuras que o normal, e há também perdas de folha. O ferro, folhas novas em tons amarelados, então significando que o ferro também é pouco móvel na planta, amarelado ou branco. Com veios verdes, folhas maduras com aparência normal. Então é esse sintoma aí que chama de clorose internervural, clorose entre as nervuras. As nervuras permanecem verdes, porém entre as nervuras amarelado ou esbranquiçado. O potássio, as bordas e pontas amareladas, especialmente em folhas mais novas, significando que ele também é pouco móvel. Pontos amarelados ou mortos aparecem nas folhas. Manganês, pontos amarelados e o buraco nas folhas entre os veios. Então o manganês também é parecido com o potássio. Já o magnésio, as folhas mais baixas ficando amareladas de fora para dentro. Os veios das folhas permanecem verdes. Veios são nervuras. Veio e nervura é a mesma coisa, tá? Não falar veios, falar nervura. No caso do magnésio, isso é bem clássico, bem conhecido. As nervuras da folha ficam verdes, porém as áreas entre as nervuras, né? As áreas entre as nervuras ficam amareladas, esbranquiçadas, podendo até ficar esbranquiçadas as áreas entre as nervuras. Isso é muito comum em xanana. Para quem não sabe o que é xanana, a gente vê muito xanana com esse problema. A xanana é uma planta espontânea, dá em todo lugar praticamente. Tem quem chame também de xanana do Nordeste, mas eu acho que ela não se limita ao Nordeste. De qualquer forma, é uma plantinha espontânea, ocorre naturalmente e a gente observa esse sintoma bem característico em xanana, mas também em outras espécies cultivadas. Ok? Isso aqui é só para a gente ter uma noção geral, né, das deficiências, sinais de deficiência. Mais na frente a gente vai ver com mais detalhe cada um: cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio, ferro, manganês. A gente vai ver aprofundar um pouco esses conceitos mais adiante, ok? Ainda hoje. Retenção e troca de cátions é uma propriedade, né, que o solo tem, né, de reter os cátions numa estrutura chamada micela, uma estrutura micelar, uma estrutura coloidal. A troca de cátion é a propriedade que permite ao solo reter nutrientes em forma prontamente assimilável pelas plantas. Então, esses nutrientes ficam lá presos, como se estivesse numa prisão domiciliar, de maneira que a planta, no momento que a planta precisa, ele está lá prontamente assimilável. O excesso que tiver na água vai para essa estrutura, uma estrutura micelar, chamada micela. Micela é o seguinte, é mais ou menos, micela é microcela. Se as plantas se a unidade funcional e estrutural dos seres vivos não fosse célula, poderia se chamar micela, a microcela. E cela é um cubículo, vem de um cubículo que onde os monges ficavam, né? Um quartinho só para eles. A gente tinha ali um potinho com água e tal, é a Bíblia, uma redinha. Aí eles ficavam lá rezando
pela humanidade, orando pela humanidade. Então, célula vem daí. Esse conceito de célula vem de lá, foi reduzido para célula, que é menor, ou microcélula. A unidade funcional estrutural dos seres vivos é célula. E essa estrutura que tem no solo, a gente acredita na teoria, né? Não vê, mas crê. Nem tudo que se crê se vê, né? É uma micela, micela ou microcélula. Que nada mais é do que um colóide, uma estrutura coloidal, em forma plana, como se fosse um retângulo, né? Congregando cátions no seu entorno, na sua coroa. É como se fosse um retângulo, uma coroa de cátions. Cátion, cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio, ferro, etc. Então, esta propriedade tem a sua origem no excesso de cargas elétricas existentes nos minerais de argila, que são contrabalançadas por cátions trocáveis, adsorvido aos colóides do solo. Então, as estruturas do solo, as argilas, minerais de argilas, argilas minerais, ao se quebrarem as arestas, forma carga negativa, né? Essas cargas negativas se somam, formando um imenso ânion, um grande ânion, de forma retangular. Esse ânion, ele congrega cátions, tá aí retenção e troca de cátions. Então ele retém os cátions que estão na solução e devolve para a solução. Então sai da estrutura micelar para a solução, da solução para a planta. Então fica esse intercâmbio, né, da solução. Vamos imaginar aqui. Está aqui a planta, né? Vamos imaginar que a solução está aqui no solo. Aí tem uma estrutura micelar que libera cátions para cá. Cálcio, magnésio, sódio, potássio, etc. A planta absorve. Aí vem mais daqui de novo para a solução. Aí a planta absorve, né? Coloca nas folhas, frutos, sementes, exporta nos frutos. E aí vem mais para a solução. Quando a planta morre, ou quando a estrutura das plantas morre, devolve novamente esses elementos para o colóide do solo, que vem para a solução, que vem para a planta, que vem para o colóide, e assim fica ciclando. Então isso aí é que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então esses cátions estão numa situação de equilíbrio dinâmico, estão ciclando no ambiente, no ambiente das raízes das plantas, na rizosfera das plantas. Rizosfera é a região de influência da raiz, então até onde vai a raiz. Esse é um conceito inicial. Outros conceitos, ó, capacidade de troca de cátion, CTC, é determinada pela soma dos conteúdos de cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. Então, aí como é que é feito isso? É feito na análise de solo. A análise de solo é feita no laboratório. Então vem um laudo, aí ele diz quanto tem de cálcio, quanto tem de magnésio, de potássio, de sódio, de hidrogênio, de alumínio. E aí a pessoa soma, e aí quando somar tudo tem a CTC, capacidade de troca de carga. Então esses elementos são dados em milimol de carga por centímetro cúbico. Pode ser outra unidade também, né? Das unidades. Vai depender do laboratório. Aí normalmente é milimol de carga por centímetro cúbico de cálcio, de magnésio, potássio, de sódio, de hidrogênio e de alumínio. Então se eu chamar cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio, eu tenho o CTC, capacidade de troca de cátion. Cátion são íons de carga positiva, né? Como o cálcio é divalente, é 2 mais. Magnésio, 2 mais. Potássio, mais. O sódio, mais. Hidrogênio, mais. O alumínio, 3 mais. 2 mais, 3 mais, vai depender da valência, como o ferro, né? Alumínio trivalente, 3 mais. Então, quando se fala de cátion, são cargas positivas. Quando se fala de ânion, são cargas negativas. Quando se fala de íon, pode ser cátion positivo e pode ser ânion negativo. Então, a soma
dos cátions, cálcio, magnésio, sódio, potássio, da CTC, capacidade de troca de cátion. Ok? É uma capacidade que o solo tem de trocar cátion com a solução e da solução para a planta, e vice-versa. Soma de bases trocáveis é obtida a partir do conteúdo de cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então, quando fala soma de bases trocáveis, são só os elementos de caráter básico: cálcio, magnésio, potássio e sódio. Por que básico? O que caracteriza uma base? A base, ela cede hidrogênio, né? Não. Ela recebe hidrogênio e cede hidroxila, OH. Então, a estrutura ácida, ela recebe hidrogênio mais. Não, contrário, desculpa aí. O ácido doa hidrogênio mais para uma base, e a base doa OH, oxidrila, hidroxila. Então, a soma de base trocável é obtida a partir dos conteúdos de cálcio, magnésio, potássio e sódio, porque eles são elementos básicos, por isso que é soma de base trocável. Saturação por base trocável é a percentagem de base trocável em relação a CTC. Então, a saturação de base trocável, o que é? É cálcio, mais magnésio, mais sódio, mais potássio, dividido por cálcio, mais magnésio, mais sódio, mais potássio, mais hidrogênio, mais alumínio. Dá para ver que isso aí é uma coisa menor do que 1, né? Porque é uma coisa pequena dividida por uma maior. Então dá um valor menor do que 1. Aí a gente multiplica por 100 para dar em percentagem. Saturação por base trocável é a percentagem de bases trocáveis, cálcio, magnésio, sódio, potássio, dividido pela CTC. Que é a CTC? Cálcio, magnésio, mais potássio, mais sódio, mais alumínio, mais hidrogênio. Isso obtido no laudo, vem no laudo da análise de solo, análise de fertilidade do solo. Saturação de alumínio trocável é a percentagem de alumínio trocável em relação à CTC. Então, eu pegar só alumínio, dividir pela CTC, multiplicar por 100, eu tenho uma percentagem de alumínio trocável. Então, teor de alumínio dividido pela CTC, e o que é CTC? É cálcio, mais magnésio, mais sódio, mais potássio, mais hidrogênio, mais alumínio. Então, saturação por alumínio é só alumínio sobre CTC. E esse parâmetro dá uma natureza ao solo. Solo álico, solos álicos, a presença de saturação em alumínio igual ou superior a 50%. Então, quando fala solo álico, significa que ele tem 50% ou mais de alumínio. É um solo com muito alumínio. Não é bom para as plantas, porque o alumínio é tóxico, é fitotóxico. Solos distróficos possuem saturação por base inferior a 50%. Então, é outro caráter do solo observado a partir das bases da CTC, né? Percentagem de base por CTC, aí dá a percentagem. Se for inferior a 50%, o solo é distrófico. Se for igual, maior ou igual a 50%, aí o solo é eutrófico. Solos eutróficos, a presença de saturação por bases é igual ou superior a 50%. Então, se você pega cálcio, magnésio, sódio e potássio, aí divide por cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio, hidrogênio, hidrogênio e alumínio, aí você tem um número menor do que 1, menor do que 100. Aí você multiplica por 100 para dar em percentagem. Então, se as bases dividido pela CTC der menor do que 50%, o solo é distrófico. Geralmente é um solo mais pobre, que tem pouca base. E se der 50% ou maior, o solo é eutrófico. Geralmente é um solo mais apropriado para a agricultura, que é mais rico em bases. Então, é claro que um solo que tem mais cálcio, magnésio, sódio e potássio, não tanto pelo sódio, né, mas cálcio, magnésio, potássio,
ele é um solo que tem mais recursos para as plantas, né? Mais elementos para as plantas. Então a gente costuma dizer que o solo eutrófico ele é mais apropriado para a produção do que o distrófico. Embora a gente não possa falar exatamente de fertilidade, porque a fertilidade é um conceito maior, inclui outros parâmetros, e não só a saturação de bases. Mas a saturação de bases já é um bom indicativo, certo? Então, percentagem de base maior ou igual a 50% é solo eutrófico, e entende-se que ele tem mais recursos para as plantas. E menor do que 50% é o solo distrófico. Isso entra lá na classificação do solo, eutrófico e distrófico. Agora vamos a outro item mais interessante. Esses conceitos aí, eles são interessantes para compreender o todo, mas normalmente isso não é muito exigido, né? Não tem muito como exigir. Vamos ver algo mais interessante, que são os elementos essenciais. Elementos essenciais para as plantas. Existem alguns elementos que são essenciais para as plantas. E existe, para você definir se o elemento é essencial ou não, você entra com critérios de essencialidades. Critérios de essencialidade. São 3 os critérios. O primeiro, na ausência do elemento, a planta não completa seu ciclo de vida. Esse elemento é insubstituível para a planta. Mas na ausência dele, a planta não completa seu ciclo de vida. O que é isso? Para ela completar o ciclo de vida, ela tem que ir de semente a semente. Você planta a semente, a planta cresce, desenvolve, produz semente. Então, terminou o ciclo. Aí, se ela não produz fruto de semente, se ela não produz semente, se ela não deixa descendentes, ela não completou o ciclo de vida. Essa é uma condição. E o elemento é insubstituível. Vamos dar um exemplo aí. Pode ser nitrogênio, sem enxofre. Segunda condição. O elemento em questão faz parte de um componente importante para a planta. Um metábolo importante para a planta. Por exemplo, aqui, o magnésio. O magnésio entra na molécula de clorofila. Significa que sem magnésio não se forma clorofila. Sem clorofila não tem fotossíntese. Sem fotossíntese não tem alimento, nem para os animais, nem para o homem, né? Então, aí dá para lembrar daquele princípio da Ana Primavera, que ela diz assim, abre aspas, a natureza concentra nas pequenas coisas a capacidade de controlar as grandes, fecha aspas. Esse é o segundo critério. E o terceiro, o elemento participa com cofator enzimático em alguma reação essencial para a planta. Então, o elemento participa com cofator enzimático em alguma reação essencial para a planta. Aí o exemplo daí pode ser o molibdênio, o cobre, o cobalto, né, o próprio ferro, e entra, por exemplo, na nitrogenase, na formação da nitrogenase. A nitrogenase é um complexo enzimático, há quem diga que são 3 enzimas, que é responsável pela fixação de nitrogênio a partir do ar feito por bactérias do gênero Rhizóbio em associação com plantas leguminosas, que mudou de nome, agora é Fabácea, né? Então a associação leguminosa Rhizóbio, Fabácea, Rhizóbio, permite que a bactéria que está no rhizóbio, no nódulo, né, na colônia, nas raízes, as raízes leguminosas, fixe o nitrogênio do ar. A gente sabe que no ar tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,036% de CO2. E o resto são gases nobres, criptônio, argônio e etc. Então, acontece que esse nitrogênio, que é 78%, ele está fora do mundo biológico, ele não está disponível para as plantas e animais. Então, são as bactérias, essas bactérias que fazem essa fixação. Não são só elas não, fungos também, algas marinhas, né? Mas na terra pode ser feito por bactérias, pode ser feito por descargas elétricas, né, naturais, e pode ser feito pelo homem. O homem também fixa, só que o homem gasta energia de combustíveis fósseis
para fixar nitrogênio e sai muito caro. As bactérias fazem de graça, né? Produz a nitrogenase e essa enzima, esse complexo enzimático é que fixa o nitrogênio do ar. O nitrogênio molecular, o N2 que está no ar. O N2 é N, 3 ligações, né? N, quer dizer, se eu ligar uma ligação muito forte, N, 3 braços, N. Então, para quebrar isso aí, requer muita energia, certo? As bactérias fazem de graça. Então, ela repetindo, só fazendo uma repetição de uma forma um pouco diferente, né? Se vocês entenderem melhor. Os critérios de essencialidade. Na ausência do elemento, a planta não completa seu ciclo de vida. Nitrogênio, enxofre, forma proteínas, aminoácidos, etc. Segundo, o elemento em questão, e ele é insubstituível, não dá para trocar um pelo outro. Dá para substituir um elemento pelo outro. E o elemento em questão faz parte de um componente importante para a planta, o magnésio. E terceiro, o elemento participa como cofator enzimático, né, em uma reação essencial para a planta. Como o cobre, o zinco, o molibdênio, são microelementos e entram como cofator enzimático de enzimas, como aqui eu falei, a nitrogenase. Ok? Observação, ó, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio são elementos essenciais que têm sua origem na água e no ar. São obtidos através da fotossíntese e constituem 95% do peso das plantas. Mas ninguém aduba com carbono, hidrogênio e oxigênio. Por quê? Porque eles são abundantes na natureza, não precisa adubar. É abundante, é de graça. O carbono, hidrogênio e oxigênio, ele entra na reação fotossíntese, né? CO2, a fotossíntese, CO2 mais H2O, dá o quê? C6, H12, O6 mais O2. O O2 o gás vai para o espaço, né? Então, a partir de CO2 e água, na presença de clorofila e energia da luz, se forma glicose mais oxigênio. A glicose é a base do alimento, das cadeias alimentares, inclusive do homem, dos animais e do homem. Então, o carbono, hidrogênio e oxigênio são elementos essenciais que têm suas origens na água e no ar. A água, o ar. O ar tem 21% de oxigênio. A água tem H2O, né, ela leva também o oxigênio, o hidrogênio e o oxigênio. E o carbono está no ar, 0,36%. São obtidos através da fotossíntese, CO2 mais H2O, C6H12O6 mais O2. Vocês conhecem bem essa fórmula, né? Em outras circunstâncias eu colocaria no quadro. Mas vocês sabem já a fórmula da fotossíntese. CO2 do ar mais H2O, da água, do ar, no solo, dá C6, H12O6, que é glicose, mais O2. Aí é só balancear a equação, que ela está desbalanceada. Então, esses elementos são abundantes na natureza e por isso não se aduba, não se incorpora ao solo para o cultivo. Ninguém nunca ouviu falar, vou adubar com carbono, com hidrogênio, não existe isso. Macronutrientes. Os macronutrientes são elementos exigidos pelas plantas em grandes quantidades. Não fala com grande quantidade aqui, é grama, da ordem do grama. Então, os macronutrientes são elementos exigidos pelas plantas em grandes quantidades, da ordem do grama. Grande quantidade porque depois a gente vai ver que micronutrientes são exigidos em pequena quantidade, é da ordem do miligrama. O miligrama é a milésima parte do grama. Então é muito menor, né? 1000 vezes menor. Por isso é comum ocorrer deficiência desses nutrientes em solos intensamente cultivados. Então, como as plantas cultivadas, milho, feijão, mandioca, amendoim, tomate, pimentão, etc., requerem
grande quantidade desses elementos, né, macronutrientes, é natural que ocorra carência, deficiência desse nutriente em solos intensamente cultivados, como aqui na Ibiapaba, né, em outras regiões de grande cultivo, mesmo na Meruoca. Então já esses elementos são já a carência deles por lá. Carência até de microelementos, mas de macro. Então os macros, que são os macronutrientes? A gente diz macronutriente, não diz macroelemento não, tá? Se eu disse macroelemento, me desculpe, porque às vezes a gente confunde, mas a expressão macroelemento não é correta, porque dá a ideia de um elemento maior do que o outro. A gente deve dizer macronutriente, que aí é a ideia de que um elemento é consumido mais do que o outro. A questão do consumo e não no tamanho do elemento. Então, macronutrientes são elementos exigidos pelas plantas em grande quantidade, da ordem do grama. Por isso é como ocorrer deficiência desses nutrientes em solos intensamente cultivados. Então, em solos que foram incorporados ao cultivo, se cultiva todo ano, é claro que as plantas vão exportar esses elementos nos frutos. Então você cultiva goiaba, você exporta nitrogênio, fósforo, cálcio na goiaba, né? Aí, fica menos no solo. De tanto você cultivar, é claro que vai levar à exaustão. É mais ou menos como a caderneta de poupança que você tem, e aí você vai tirando o dinheiro, vai tirando. E como o juro é pequenininho, né? Aí se acaba, o dinheiro se acaba. Ok? Então, o macronutriente pode ser dividido, ó, uma questão mais didática, né? Também pela quantidade consumida. Macronutriente primário, ó, nitrogênio, fósforo, potássio. A NPK. Essa abreviação, NPK, é exatamente isso. Nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, fósforo, potássio. Então, se você chegar numa casa veterinária, me dê NPK para botar numa fruteira lá qualquer, laranjeira. Aí já sabe o que é NPK. Você só vai perguntar a forma. Qual é a forma que você quer? 10, 10, 10, 10, 15, 20? Tá. Para a fruteira, o ideal é essa. Tal. O vendedor vai dizer lá. Então você falar NPK para ele, já sabe o que é. Nitrogênio, fósforo, potássio. São os macronutrientes primários. Macronutrientes secundários. O secundário aqui o consumo é menor, né? Cálcio, magnésio, enxofre. O cálcio, magnésio e enxofre são macronutrientes secundários, porque o consumo é menor do que nitrogênio, fósforo, potássio. Cálcio, magnésio e enxofre, o consumo é menor pelas plantas do que nitrogênio, fósforo, potássio. Ok? Funções de deficiência de macronutrientes. Nitrogênio. Agora nós estamos vendo essa figura aqui, é uma figura muito interessante. É um cafeeiro. Veja que ele está todo frutificado e tal. Tá na sujeira aí, o agricultor não limpou, né? Mas o que tem que ser mostrado aí é a deficiência de nitrogênio cafeeiro. Então veja que os ramos mais baixinhos, mais rasteiros, né? Que a gente chama aqui, ó, os ramos mais rasteiros. Esses daqui, esses amarelados aqui, ó. Que a gente chama numa linguagem não muito técnica, a gente chama isso aqui a saia da planta. Isso aqui seria a saia da planta, né? A parte mais baixeira da planta é a saia. E aqui é o ápice, né? A parte de cima da planta. Então, se você olhar, a região que está amarelada é essa parte baixeira, né? É a saia. Significando que o nitrogênio que estava aqui migrou para a parte mais nova, certo? Isso é uma característica do nitrogênio, ele se move na planta. Então, ele está aqui, aí uma carência aqui, ele migra para lá, para satisfazer aquela carência lá. Só que quando ele sai daqui, aí fica a deficiência aqui. Então, esse tipo de amarelão, chamada a linguagem mais técnica de necrose, clorose. Então, esse tipo de amarelão chama-se de clorose. E essa clorose, ela pode evoluir para necrose. Necrose é a morte dos tecidos, certo? Então, no primeiro momento fica assim, amarelo, tá? Depois, se a deficiência for muito grande, ela tende a evoluir para necrose.
Aí por esse momento, né, as folhas tendem a cair. Então, a simples amarelecimento, clorose, já pode provocar queda de folhas. Essa queda de folha, é claro que ela tem a ver com a eficiência fotossintética. Então, menos folhas, menos, menos folha, menos fotossíntese, né? Já que as folhas fotossintetizam, essa cor verde é clorofila, né? A fotossíntese ocorre na clorofila. Então, a presença de clorofila. Se não tiver clorofila, se não tiver folha, a fotossíntese é reduzida. E aí a planta vai produzir menos café, né? Que é os frutinhos do café. O café dá é aqui, no pé de café. Não dá lá no mercado, não. Ok? Dá é aqui. Sim. Aí, isso aqui é para mostrar que a deficiência de nitrogênio é sentida primeiro nos ramos mais baixos, na saia da planta. E só depois, se a deficiência for muito severa, aí a planta poderá ficar toda amarelinha, toda amarelada. Clorótica, toda clorótica. E a partir daí ela pode evoluir para necrose. A necrose é a morte da planta. Tá bom? Então, o nitrogênio é móvel na planta. Para mostrar que ele vai da parte mais velha para mais nova. Satisfazer a necessidade lá no crescimento da planta. E aí fica faltando aqui. Funções de nitrogênio. Ó. Lá no nitrogênio participa da composição de aminoácidos, de proteína e clorofila. Então, se não houver nitrogênio, aminoácidos não se formam, proteína não se forma, clorofila também não. E aí não tem fotossíntese. Estimula o crescimento vegetativo das plantas. Então, quando a gente tem uma capineira, no caso do pessoal, né, da zootecnia, tem uma capineira velha já no final do ciclo e tal, aí você quer dar um estímulo a ela, você dá um banho de nitrogênio. Né? Aí ela começa a brotar e botar folhas novas. Né? É uma maneira de você produzir alguma forragem no final do ciclo do capim, capineira já passada. Você, banho de ureia e nitrogênio. E aí ela responde bem. Então as plantas apresentam-se cloróticas, clorose, clorótica, amarelecimento, como lá no café. Com o crescimento reduzido. O crescimento reduzido é atarracada, é uma planta atarracada. A palavra atarracada quer dizer que não cresceu. Crescimento reduzido. Entendeu? Então essa planta ali, vamos voltar a ela novamente, que eu acho que é interessante. Então, essa planta, ela não cresceu muito bem, poderia ser maior, né? Está um pouco atarracada. Aí é só por causa do nitrogênio? Não. Pode ser também que a competição com as ervas daninhas aqui, ó. Tem tudo que é mata aqui em volta. Mas certamente o nitrogênio também contribui para a planta não crescer bem. Porque mesmo ela exportando nitrogênio da saia da planta, né, da parte baixeira da planta, para a região de crescimento, ainda vai faltar nitrogênio, vai ficar faltando aqui, certo? Então a tendência dela ter seu crescimento também prejudicado. E é claro, com reflexo na produção de café. Certo? Planta ecológica com crescimento reduzido. Pronto. Basicamente isso, nitrogênio. O fósforo. O fósforo é outro elemento essencial, macronutriente, né? As funções do fósforo. Participa da estrutura de ácido nucleico, o RNA, DNA, o ácido ribonucleico, o ácido desoxirribonucleico. Entra fósforo. Fosfolipídio. Fosfolipídio é uma molécula de fósforo com lipídio. Lipídio com fósforo incorporado, né? Enzimas, coenzimas e ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. É a molécula energética dos seres vivos, o ATP. Isso vocês já ouviram falar com certeza 1 milhão de vezes. Eu acho que já sabem. Então, o ATP é a molécula energética dos seres vivos. Ela acumula transitoriamente energia vinda da decomposição da glicose. É um mecanismo que evita, por exemplo, queimar as células. Não é com energia, uma quantidade de energia muito grande e fosse liberado da molécula de glicose ou de um outro
produto energético, de uma outra substância energética, poderia queimar se não fosse aprisionado no ATP. Então, o ATP é uma molécula que aprisiona essa energia para ser usada num determinado momento, no outro momento, pelo ser vivo, para se reproduzir, para se locomover, para fugir dos inimigos, para enfrentar os inimigos, etc. Isso aqui é deficiência de fósforo em cafeeiro. Veja que esse P menos, quer dizer, fósforo menos. Aí tem todos os outros elementos, menos o fósforo. Isso é um teste de subtração, em que você subtrai o elemento que você deseja estudar. Foi feito pela Embrapa Solos. E como você tirou, você tem todos os elementos, menos o fósforo. É claro que a sintomatologia que vai aparecer aqui é deficiência de fósforo. E aqui também, né? Então aqui deficiência de fósforo em cafeeiro, né? As características mais marcantes é esse amarelecimento, a clorose, né? Seguido por necrose. Esse tecido aqui está necrosado. Esse aqui também necrosado. Mas é claro que quando a folha já está assim, né? Aí aparece tudo quanto é coisa depois, né? Inseto, cochonilha, enfim, pulgão. Aqui já tem sintoma de muitas coisas já. Mas o principal é essa área amarela, né? E essa área já morta aqui, que aqui é clorose, necrose, certo? Por baixo tem uma folha de bananeira para estabelecer o contraste aqui, ó. Já na bananeira, essa aqui é a bananeira. Já na bananeira começa a mesma sintomatologia, ó, que está avançando aqui, ó. Clorose, 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 clorose. E o tecido que ficou para trás já está em necrose, já morreu aqui. Esse já morreu, está necrosado, né? Então, começa sempre pela clorose, né? E avança ou evolui, né? Para necrose. Isso é claro quando a deficiência é muito grande e tal. Não é comum não. Isso aqui já é menos fósforo, quer dizer, zero de fósforo, né? Eu vou ver aqui. Aumenta a frutificação, ó, e apressa a maturação dos frutos. Também é o fósforo. O fósforo quer dizer, tem a ver também com não é só a folha, o sintoma não está só na folha, né? Como o sintoma na folha diminui a área fotossintética e, é claro, vai afetar a frutificação, né? E você incorporando o fósforo, você aumenta a frutificação e a maturação dos frutos. Então a deficiência vai retardar isso aí, a frutificação e a produção do fruto. Porque a frutificação tem a ver com a fotossíntese. Não sei se a área fotossintética foi prejudicada, a planta vai frutificar menos, ou não frutifica. A deficiência retarda o crescimento de uma maneira geral, especialmente na produção de frutos e grãos, né? Então, se há uma deficiência grande, a planta pode ter o crescimento prejudicado. Ela pode ficar atarracada, pode ficar um tamanho muito inferior ao normal. E isso vai afetar também a produção de frutos, grãos, sementes, etc. Potássio estimula a vegetação e enchimento dos grãos. Promove o armazenamento de açúcar e amido. Tem a ver com o metabolismo do açúcar e amido. Regula a utilização de água pelas plantas. Então, o mais importante do potássio talvez seja isso aqui, ó. Regula a utilização de água pelas plantas. Porque o potássio, ele regula a abertura e fechamento dos estômatos. Os estômatos são aberturas que existem nas folhas, principalmente na parte de baixo da folha, né? E a planta precisa abrir os estômatos para absorver CO2, senão ela não realiza a fotossíntese. Acontece que ao abrir os estômatos ela perde água. Aí o potássio ele vai regular a abertura e fechamento dos estômatos, né? De tal sorte a reduzir a quantidade de água perdida, reduzir a água perdida,
certo? Aí aquela bombazinha só de potássio, né, tem a ver com isso aqui, pessoal lá da bioquímica. Eu só posso dizer que, com certeza, que o potássio regula a abertura e fechamento dos estômatos, que tem a ver com a economia de água pela planta, porque ela tem que abrir os estômagos para entrar CO2, por pressão, né? Externa maior do que interna, mas interna que se refere à folha. Mas ao abrir os estômagos, ela também perde água, e não é interessante, né? Então o potássio vai regular isso aí, ok? Mecanismo de fechamento e abertura dos estômagos das plantas. Aqui a deficiência de potássio em milho, né? Clorose seguida de necrose. Aqui é uma visão geral, né? Do milharal todinho, ó. A visão do milharal, né? E aqui é um detalhe da folha. Essa folha aqui vem aumentada aqui, ó. Então veja que está toda necrosada as bordas da folha, né? E a extremidade da folha também. A borda laterais e extremidade. E isso aqui, é claro, antes ficou amarelo assim, ó. Foi necrose. Clorose. Antes foi clorose. Aí com o avanço da deficiência, evoluiu para necrose. Essa folha aqui morta, ela não vai mais fotossintetizar e aí vai ter um efeito na produção do milho. Se o milho ia produzir uma produção X, com a deficiência de potássio vai ser X menos qualquer coisa. Ok? É lembrar que essa coisa do menos potássio aqui é exatamente significando que todos os elementos estão, digamos assim, doses satisfatórias. E o potássio não está presente. Então, naturalmente, você força a deficiência de potássio, né? Esse é um trabalho que foi desenvolvido pela Embrapa, por isso que eu tenho confiança, um trabalho bem conduzido, né? Aí permite a gente ter confiança de dizer que isso aqui é deficiência de potássio. Porque poderia ser mil e uma coisa, poderia ser falta d'água, excesso de água, poderia ser inseto, poderia ser doença, poderia ser um problema até lá na raiz, nematóide das galhas, poderia ser, eu não vou nem dizer, mas muitas coisas poderia ser, ok? Não necessariamente potássio. Mas como o efeito foi isolado, a gente tem certeza que é potássio. Ok? Deficiência de potássio, ó, ela não revela sintoma imediato, caracterizando a situação de forma escondida. É mais ou menos o seguinte: a planta está deficiente em potássio, mas você não sabe, ela não apresenta a sintomatologia nos estágios iniciais da deficiência. Quando ela apresenta o fenômeno, quando ela apresenta a sintomatologia de deficiência, aí a deficiência já é muito grande, já está muito grande. No começo não, fica a fome escondida, ela está com fome, mas esconde a fome. A deficiência de potássio não revela sintomas imediatos, caracteriza a situação de fome escondida. Se é que se pode esconder a fome, né? A planta consegue, né? Deficiência severa pode causar queda prematura de flores e frutos. Então, a deficiência quando é severa, aí a gente já sabe que está caindo as flores, está caindo o fruto, né? Aí não dá mais para esconder. A planta não esconde mais quando a deficiência é severa, porque provoca queda de folhas, flores e frutos. Mas também de folha, né? Até a folha pode cair também. Folha, flores e frutos. Ok? E isso tem um efeito sobre a produção da planta. Começa a cair as flores, começa a cair os frutos. O que que vai dar? A produção pode chegar a zero. Cálcio. Funções do cálcio. Ó. Estimula o desenvolvimento das raízes. O cálcio tem a ver com o meristema das raízes o meristema da raiz e do caule. Então ele estimula o crescimento radicular e também o crescimento da parte aérea, do cálcio. Ele é quase imóvel na planta. Aumenta a resistência às pragas e doenças. Então, é claro que se a planta estiver bem, digamos assim, bem nutrida, né?
ela vai resistir mais a pragas e doenças. É como um organismo qualquer, né? Se ela estiver bem nutrida, do cálcio, magnésio, sódio, potássio, etc., ela vai resistir mais a pragas e doenças. Mas o cálcio tem a ver mesmo com o alongamento das raízes e da parte aérea. Estimula o desenvolvimento, o alongamento, o crescimento das raízes e também da parte aérea. Meristema das raízes e meristema da parte aérea. Atua no meristema. Deficiência. Aí alguém pode perguntar o que é meristema, né? O meristema é a região de crescimento, tanto da raiz como da parte aérea, certo? Então, como o cálcio atua aí, ele estimula o crescimento da planta, da raiz, da parte aérea, tanto para baixo como para cima, né? A partir do colo ou coleto. Aí alguém vai perguntar o que é colo, o que é coleto, professor? O colo ou coleto é a região de transição entre a raiz e o caule. Há uma mudança na distribuição dos tecidos em relação à parte aérea e à raiz, o caule e a raiz. Então, essa região a gente chama de colo ou coleto. Deficiência de cálcio, reduz o crescimento do tecido meristemático da raiz do caule. Então, se há deficiência de cálcio, a raiz e o caule cresce pouco. Então, isso leva a uma planta menor, né? Com a planta com deficiência de crescimento, é uma planta atarracada. E o que é atarracada? É a planta que não cresceu, que não ela não cresceu por conta da deficiência de cálcio. Mas pode ser por outras causas também, N causas, mas aqui nós estamos falando de cálcio. Magnésio. Funções do magnésio. A parte essencial da molécula de clorofila. Sem magnésio não se forma clorofila. Sem clorofila não tem fotossíntese. Sem fotossíntese não tem alimento para os animais e para o homem. Então não tem nada, né? Participa também do metabolismo do açúcar e lipídio, porque há um intercâmbio metabolismo do açúcar e lipídio. Por isso que a gente engorda quando come açúcar. Vira lipídio, vira gordura. Atua como carregador de fósforo nas membranas celulares. Então é mais ou menos o seguinte: a gente sabe que as membranas celulares são semipermeáveis, não passa tudo não, certo? Então, o fósforo não passa, a membrana não deixa o fósforo passar, mas aí o cálcio vai lá, né? Magnésio vai lá, né? Magnésio vai lá, dá um abraço no fósforo, aí ele entra com o fósforo. É mais ou menos como se você estivesse na porta de um clube, né? Não tem como pagar, mas tem um amigo que vem embora, entra comigo. Então, o fósforo faz isso. O magnésio faz esse favor ao fósforo. Atua como carregador de fósforo na membrana celular, que as membranas são permeáveis. Ou semi-permeáveis. As membranas não permitem passar qualquer elemento, elas são semi-permeáveis. Só passa o que a membrana permite. E o magnésio auxilia para que o fósforo passe pela membrana celular. Deficiência. A clorose internerval, as nervuras ficam verdes. Então, essa deficiência de cálcio, de magnésio, né, ela é bem característica também em cálcio. Né? Pode acontecer em cálcio também. Mas ela é mais característica realmente em magnésio. Clorose internerval. É a clorose entre as nervuras. É o seguinte: as nervuras da folha, você sabe que uma folha ela tem, né, aquelas nervuras, a nervura principal, né, lá da botânica, já fizeram botânica, né, nervura principal e a nervura secundária. Então é uma coisa assim, né, nervura principal, nervura secundária. E fica a área entre as nervuras, né, uma areazinha entre as nervuras. Essas áreas podem ficar amareladas, pode ficar branca e a nervura permanecer verde. Então, se as nervuras estiverem bem verdinhas e as áreas internas estiverem cloróticas, amarelas ou brancas, provavelmente é deficiência de magnésio. A gente vê isso muito em xanana. E alguém pode dizer: mas o que é xanana, professor?
Xanana é uma plantinha espontânea que você encontra em qualquer terreno baldio, no seu município deve ter também. Procure ver por lá. Então, se ela tiver com a folhinha, as nervuras verdinha, e entre as nervuras amarela ou branca, provavelmente é deficiência de magnésio. Só pode ser isso? Não. Pode ser mil e uma coisa, mas muito provavelmente vai ser magnésio. Porque esses solos, eles são geralmente ácidos, né? Então tem deficiência de cálcio, magnésio, certo? Por aí, e é exatamente a xanana é um indicador de solo ácido. Quando você encontrar um solo com xanana, as folhas, nervuras verdes e as áreas internas amarelinha ou branca, quase certo, deficiência de magnésio. Pode ser outras coisas, pode, mas é quase certo ser magnésio, porque o solo é ácido. Pronto, aqui menos magnésio em bananeira. Veja que aquela bananeira aqui, ó, essa aqui, ela tá assim muito ruinzinha, né? Essa que tá querendo morrer a bichinha, né? Então, uma fraqueza grande. Veja as extremidades cloróticas, né? Ela já evoluir para necrose. E veja que a planta não cresceu, tá arracada, né? A plantinha aqui já era para estar muito maior. Ela não cresceu. Então é deficiência de magnésio. Por que eu sei que é magnésio? Porque o trabalho foi feito disponibilizando todos os outros elementos, exceto magnésio. Então por isso que eu sei. Se não fosse isso, não podia dizer nada. Podia dizer que era deficiência de água, excesso de água, praga, doenças, nematóide, clima, enfim. O enxofre. O enxofre é outro elemento importante, entra na produção de aminoácidos e proteínas. Certo? O macronutriente. Qual é a função do enxofre? Funções. 1. Aumenta a vegetação, frutificação. O teor de óleo, gordura, proteína. Favorece a fixação simbiótica de nitrogênio. Também, né? Das bactérias do gênero Rhizóbio, em associação com as raízes das plantas, leguminosa, fabácea. Leguminosa, fabácea. Então, essa associação permite que a bactéria produza a nitrogenase nas suas colônias, né, que está na raiz. A planta dá proteção da bactéria, também dá carboidrato, glicose. E recebe da bactéria nitrogênio na forma de amônio, nitrato, nitrito, enfim, uma forma fixada. O nitrogênio, como eu já falei, está no ar, 78% é nitrogênio molecular, N2. O N2 é N, com 3 ligações, 1, 2, 3. É uma molécula muito estável e requer muita energia para quebrar a estabilidade. As bactérias fazem de graça. Então, favorece a fixação de nitrogênio. O enxofre entra também. Ó. Deficiência de enxofre, o que ocorre? Como ele participa de 2 aminoácidos, cistina e metionina, qualquer proteína que tenha cistina e metionina não vai se formar, porque não vai ter os elementos. Participa dos aminoácidos essenciais, são aminoácidos essenciais, e o organismo não produz. Os não essenciais, o organismo produz. Então participa de 2 aminoácidos essenciais, a cistina e a metionina. E a sua deficiência interrompe a síntese de proteína. Porque qualquer proteína que tiver cistina e metionina não se forma por falta desse tijolo aí, né? Como se fosse uma parede que não tem tijolo, né? Para se formar metionina e cistina, essas unidades. Esses aminoácidos. As proteínas são formadas de aminoácidos, né? Então, se não tem cistina e metionina, não se forma determinadas proteínas. E essa cistina e metionina só se forma com enxofre. Se não tiver enxofre, ela não se forma. Se não tiver elas, não se formam as proteínas. Retarda o crescimento e as plantas apresentam-se em forma microbiótica. Então as plantas elas tendem também a ser atarracadas, não cresce muito. E clorótica,
clorótica aqui é amarelada, ela fica amarelada e não cresce muito, e atarracada, amareladas e atarracadas. Aqui em bananeira, ó, deficiência de enxofre em bananeira. Então, veja mais esse lado aqui, ó, clorose, né, e pode evoluir para necrose. Aí isso aqui tem também, mas aqui foi rasgado pelo vento. Veja que essa folha aqui, né, ó, essa folha aqui, preste atenção, ó, essa folha a gente chama de folha bandeira, né, porque ela fica lá em cima, ó. Então, naturalmente que ela fica muito exposta ao vento. Isso aqui o próprio vento rasga, pode ter rasgado isso aqui. Então vamos nos deter mais essa clorose e vai evoluir para necrose, e que a planta também não cresceu muito, ó. Ela está em crescimento retardado, ela está em crescimento atrasado. Então é a condição de atarracada, ela está atarracada. Não quer dizer que ela não vá, né, depois você adubar e tudo, ela recuperar o crescimento, pode recuperar. Agora é um outro tema, né, bem relacionado com o anterior e relacionado também com micronutrientes. Então, antes da gente falar nós terminamos macronutrientes, agora tem micronutrientes. Mas antes da gente falar de micronutrientes, a gente tem que entender uma leizinha, que é a lei do mínimo de Liebig, 1840. A lei do mínimo de Liebig é de 1840, não botei não, mas é. Então, o cidadão chamado Justo Liebig, em 1840, 1840 que século é, né? 19, né? Primeira metade do século 19. Então, o cidadão chamado Justo Liebig, em 1840, trabalhando com nutrição mineral de plantas, ele chegou à seguinte conclusão, ó: o nutriente que se encontra em menor quantidade no solo ou na solução nutritiva limita o crescimento, desenvolvimento e a produção vegetal. Em crescimento, desenvolvimento e a produção vegetal. Então, o que estiver em menor quantidade, vai que tem todos os elementos, menos nitrogênio, vai limitar. Vai que tem todos os elementos, menos fósforo, vai limitar. Menos potássio, vai limitar. Agora, ele observou também, essa lei ela é tão importante, né, que ela se tornou uma lei ecológica. A ecologia encampou essa lei. Lei do mínimo de Liebig. A ecologia encampou e expandiu para tudo quanto é fator, né? Salinidade, luminosidade, mais, pH, temperatura, enfim, expandiu. Expandiu como um fator do ambiente, fator externo, né? Então, o nutriente que se encontra, mas foi encontrado em nutrição mineral de planta. Nutriente que se encontra em menor quantidade no solo limita o crescimento, desenvolvimento e a produção vegetal. Mas existem algumas exceções dessa lei. Observações aqui, ó. A lei do mínimo tem aplicação limitada. No caso de deficiência de vários nutrientes, a adição de qualquer um deles acarreta ou aumenta a produção. Então, se você tem deficiência de nitrogênio, fósforo, potássio, se você botar fósforo, aumenta a produção, né? Se você botar nitrogênio, aumenta. Se você botar potássio, aumenta. Então, se você botar, tem deficiência de 3 ou de vários, e se você botar um, há um incremento por conta daquele que você adicionou, né? É claro que a produção máxima vai ser obtida, encontrada, né, quando todos os elementos tiverem quantidade adequada às necessidades da planta. Ok? Então, a lei do mínimo, uma lei universal, uma lei ecológica, ganhou áreas de lei ecológica. Porque a ecologia, ela encampou tudo que tinha de bom nas outras disciplinas, na física, na química, na biologia, ela tomou para si. É uma ciência muito nova, então eu uso o conhecimento de ciências já pré-existentes. Agora sim, micronutrientes, ó. O que são micronutrientes? São elementos exigidos pelas plantas em pequenas quantidades. Pequena quantidade é da ordem do miligrama. Veja que o macronutriente é exigido na ordem de grama.
E o micronutriente, miligrama, significando que a necessidade do micronutriente é 1000 vezes menor do que do macronutriente. Então, uma coisa que é 1000 vezes menor do que a outra é pequena, né, em relação à outra. As suas deficiências no solo são pouco frequentes. Ora, como ela é exigida em pequenas quantidades, da ordem do miligrama, dificilmente vai haver deficiência desses elementos no solo. Agora tem um problema. O homem cultiva no mesmo solo durante anos e anos e anos seguidos, e é claro que vai chegar um momento em que vai haver deficiência dos micronutrientes. Já na Ibiapaba já há deficiência de zinco, de cobre, molibdênio, nos cultivos lá de hortaliça, de tomate, pimentão, alface, cebolinha, coentro, etc. Funções dos micronutrientes, o cobalto, ó. Primeiro micronutriente é o cobalto. Nós vamos ver só os principais micronutrientes. Essa lista poderá ser aumentada, tem até quem já diga que o níquel é considerado micronutriente. Na época que eu estudei não era, mas já tem quem acrescente o níquel. Mas aqui a gente já tem um número razoável deles, tem 7 micros. Aí já dá uma ideia, pelo menos esses daqui são os principais, né? Funções de micronutrientes, ó, cobalto. O cobalto auxilia na fixação simbiótica de nitrogênio. Ele entra na nitrogenase, na formação da nitrogenase. Quer dizer, sem cobalto não se forma nitrogenase, ou então ela fica inativa. Promove maior crescimento das raízes. Então o cobalto tem a ver também com o meristema das raízes. Então a parte mais importante é que ele entra na nitrogenase. Ele auxilia na fixação de nitrogênio pelas bactérias do gênero Rhizóbios associadas às raízes de leguminosas ou fabáceas. É que as leguminosas mudaram de nome, né? Mas ninguém vai mudar o que está no livro. Cobre. O cobre é um outro micronutriente. Ele aumenta a resistência a pragas e doenças. Promove menor esterilidade masculina. Então significa que na ausência de cobre, a planta fica mais vulnerável, né, a doenças. Na ausência do cobalto, a fixação de nitrogênio vai ser menor, né? O cobre aumenta a resistência a pragas e doenças, promove menor esterilidade masculina. Então tem a ver também com a produção de frutos, sementes e grãos. A deficiência reduz a produção de frutos, sementes e grãos. O ferro auxilia na fixação simbiótica de nitrogênio. Entra lá na nitrogenase, ó, participa da nitrogenase, certo? Então, sem ferro, a nitrogenase não vai se formar, ou vai ser deficiente, ou vai ficar inativada. Enfim, vai ter uma interrupção lá do processo de simbiose feito pelas bactérias do gênero Rhizóbio, em associação com as plantas leguminosas, fabáceas. Manganês aumenta a resistência a algumas doenças, como mal do pé, no trigo, por exemplo. Então, o manganês é assim, muito específico, aumenta a resistência a determinadas doenças. Então, na ausência do manganês, essa doença, mal do pé do trigo, ocorre mais, né? E já o manganês exerce uma espécie de combate a essa doença, faz com que a planta se torne mais resistente. Então, aqui é um quadro mostrando algumas deficiências, ó. Menos ferro em sorgo. Então, menos ferro em sorgo dá isso aqui, essas listras amareladas, cloróticas, né? E depois elas vão evoluir para a morte e pode provocar queda prematura das folhas. Menos ferro, sorgo. Isso aqui é uma plantinha de sorgo. Aqui é milho, ó, menos cobre e milho. Menos cobre e milho dá esse sintoma aqui, né? Que a gente chama de cabeça virada, cabeça girada. Veja que ele está com a cabeça para um lado, cabeça no sentido de o ápice aqui, né? Essa parte da planta para um lado. É o que a gente chama, a expressão técnica chama de gira a cabeça. Gira a cabeça, girou a cabeça aqui, ó, gira a cabeça. Então, em deficiência de cobre em milho. Manganês em bananeira. Então, manganês em bananeira, enquanto a planta estiver assim, com a cabeça girada, suspeita-se de que é deficiência de cobre.
Aqui é porque o experimento foi controlado, né? Você botou menos cobre, aqui menos ferro, aqui menos manganês, né? Então significa que existem todos os outros elementos menos manganês. No caso da bananeira, ó, você vê que há uma né, clorose, né? A clorose nas partes extremas da folha, né? Que vai evoluir para necrose, né? Diminuir a área fotossintética, aí a produção vai ser mínima, vai produzir aquelas bananinhas de macaco, aquelas bananinhas bem pequenininhas, que a gente já viu, não? Ou vai ver ainda, bananinha de macaco, certo? Então, isso aqui só pode ser dito que é deficiência de cobre, porque o experimento foi feito para isso, ó, menos cobre. Isso aqui também, né? Menos ferro, em sorgo, em milho. E aqui, menos manganês em bananeira. O que é isso? Isso aqui tem todos os elementos, menos manganês. Aqui tem todos os elementos, menos cobre. Aqui tem todos os elementos, na quantidade certa para o sorgo, menos o ferro. Então por isso que amarra o que você amarra o que você quer estudar. Molibdênio, ó. É indispensável na fixação simbiótica de nitrogênio, entra na nitrogenase, participa da nitrogenase com cofator enzimático. Então pronto. Aí só aí já dá uma importância enorme, né? Porque ele entra, compõe um metábolo importante para a planta. A nitrogenase, que vai fixar o nitrogênio do ar. A bactéria vai produzir a nitrogenase, mas para ela produzir tem que ter molibdênio. E aí vai fixar o nitrogênio molecular em nitrogênio. O nitrogênio molecular estava fora do alcance do mundo biológico. Quando ele é fixado em amônia, em nitrato, nitrito, ele vem para o mundo biológico, pode ser usado pelas plantas, os animais, etc. A deficiência de molibdênio provoca uma redução na fixação simbiótica, processo de fixação simbiótica de nitrogênio. Zinco estimula o crescimento e frutificação. Então tem a ver com o crescimento da planta e frutificação. Então, na deficiência severa de zinco, a planta pode ficar, ter o crescimento afetado, ficar atarracada e não produzir nada, né? Ficar só vegetando. O boro favorece a germinação do grão de pólen e o crescimento do tubo polínico e maior pegamento da florada. Você sabe que o pólen vai ser depositado na flor feminina, né? No estigma da flor, mas ele tem que germinar e percorrer tem que germinar, produzir um tubo polínico para percorrer um espaço lá, né, até atingir o óvulo da flor e aí haver a fecundação, né? Então, se não houver boro, ou se a quantidade for pequena, ou se houver deficiência, e esse processo não vai ocorrer, tubo polínico não vai crescer, e aí não vai haver a fecundação, produção de fruto e sementes, né? Então, o boro favorece a germinação do grão de pólen e crescimento do tubo polínico. E maior pegamento da florada. Então, se não houver a fecundação dos óvulos que estão na flor feminina, a flor vai cair, não vai formar fruto, nem nada. Nem fruto, nem semente. É o que a deficiência de boro vai acarretar. Então, aqui outro quadro interessante, ó, que é o seguinte, ó. Deficiência de boro em sorgo, ó. Aí dessa lista aqui, coloca assim a meia avermelhada. Né? Porque é o seguinte, quando é como se você tivesse várias cores aqui, né? Você tira a cor verde e aparece esse avermelhado que está embaixo, né? Então isso aqui é característico em deficiência de boro em sorgo. Mas o normal é que seja clorótico e que possa evoluir para necrose. Isso aqui é o menomolibdênio em tomateiro. Isso aqui é um tomateiro, um pé de tomate. Um pé de tomate. Quem nunca viu um pé de tomate é assim. Então, menomolibdênio em tomateiro. Aí é dessa tomatologia aqui, ó. Se eu não soubesse que era menomolibdênio, eu poderia pensar que isso aqui era cochonilha, que era pulgão,
que era a falta d'água, o excesso de água. Muita sintomatologia poderia se parecer com isso aqui. Poderia pensar que era falta de magnésio aqui, ó. Esbranquiçado, entrar nervura, o cálcio. Mas eu tenho certeza que não é, que é molibdênio. Por quê? Porque todos os outros elementos foram disponibilizados para a planta, menos o molibdênio. Então, o pesquisador isolou o efeito que ele quer estudar. Então aqui não tem erro, ele isolou o efeito, e o efeito que vai aparecer é menos molibdênio. Já aqui o zinco, ó, menos zinco em bananeira. Eu vejo o desastre que deu aqui, ó, menos zinco em bananeira. Essa bananeira, ela ficou clorótica, as partes externas da folha, ó. Depois evoluiu para necrose e tal. Essa aqui é jovem ainda, e ela tarracou, quer dizer, ela não cresceu. E as que cresceram deu um cacho assim, ó, um cacho com muitas bananas, né, uma quantidade enorme delas, porém de qualidade inferior, que a gente chama, a linguagem técnica, os técnicos chamam bananinha de macaco. Então essa bananinha de macaco, na propriedade, é claro que ela vai ser consumida, mas ela é imprestável para o comércio. Ninguém vai querer comprar essas bananinhas aqui de macaco. Então na propriedade as pessoas comem, dão aos animais, a galinha, dá o porco, dá o coelho, enfim, dá para os animais, não se perde não, porque lá na propriedade nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já dizia o Lavoisier. Então esse princípio vale lá para a propriedade. Então aqui vai virar alimento para animais lá. E o próprio homem pode comer essas maiorzinhas aqui. Mas para vender, para ele levar para o mercado, ele vai perder tempo, ninguém vai querer comprar. A não ser que ele dê a alguém por lá, um compadre dele, pode dar um compadre, né? Certo? Então, entendido. A deficiência de zinco vai colocar clorose, necrose, e os frutos que são produzidos de péssima qualidade, não se prestam para o comércio, se prestam para o consumo interno, então somente. Okay? Já o boro também ele tem menor esterilidade masculina, ó, o chuchamento dos grãos, então ele contribui para a produção, né, de grãos, sementes, diminui a esterilidade masculina. Então o boro é o último elemento micronutriente que a gente viu. Tem quem fale ainda no níquel, mas não está bem elaborado, então vamos deixar o níquel de fora por enquanto. E vamos entrar no outro tópico, que é fertilizantes. Ó, e que são fertilizantes? São produtos que fornecem ao solo os nutrientes minerais que as plantas necessitam para completar o seu ciclo de vida. Ou seja, para ir de semente a semente. Completar o ciclo de vida é isso. Você planta uma semente e colhe da planta a semente. Pronto, aí completou o seu ciclo de vida. A gente diz que uma planta atingiu, se tornou adulta quando bota a primeira florada, né? Mas fica confirmado mesmo é quando bota o primeiro fruto. A florada pode cair todinha, mas de qualquer forma ela já produziu, né, as flores. Então, fertilizantes são produtos que fornecem ao solo nutrientes minerais que as plantas necessitam para completar o seu ciclo de vida, certo? Esse fertilizante pode ser mineral, pode ser de natureza orgânica, de animais, de plantas, etc. Fertilizante com macronutrientes, ó. Isso aqui nós vamos ver só como se fosse, a gente chama de manejo do fertilizante no solo. Como você usar de forma eficiente o fertilizante, economizando, procurando economizar ao máximo, evitar as perdas, né? Então é o manejo, chama de manejo na fertilização do solo. A maneira como você vai fertilizar, vai utilizar esses elementos. Então, fertilizante nitrogenado, sulfato de amônia, tem nitrogênio, tem amônia, NH3, amônia, NH3, amônio, NH4. E ureia, tem o sulfato de amônia e ureia são fontes de nitrogênio.
Quando incorporados ao solo, ficam sujeitos a perdas por lixiviação. Que é a lixiviação? É o arraste no perfil do solo. É o arraste ao longo do perfil do solo, para baixo. E erosão é o arraste sobre o solo, o escorrimento superficial. Tem quem chama em ronópolis, vamos chamar de escorrimento superficial, é mais fácil. Então a lixiviação é perdas ao longo do perfil do solo, dentro do perfil, e erosão é sobre o solo, levado pela água de escorrimento superficial. E a outra maneira de perder é a desnitrificação, né? Que é perda do solo sob a forma gasosa para a atmosfera. Então, o nitrogênio que está na forma de nitrito, nitrato, amônia, volta à atmosfera como nitrogênio molecular, N2. É a terceira fonte de perder nitrogênio. Então, em adubação mal planejada, se a adubação é mal planejada, essas perdas podem alcançar 50%. Se o agricultor não tiver os devidos cuidados, ele vai botar 50% do adubo fora. Algumas medidas podem ser tomadas para controlar as perdas. Algumas medidas podem ser tomadas para controlar aquelas perdas lá de 50%. As perdas por lixiviação e erosão são minimizadas pelo parcelamento do nitrogênio, de 3 a 4 aplicações ao longo do ciclo da cultura. A cultura que tem 6 meses, né, no cultivo, então você aplica um terço com um mês, né, um terço segundo mês, né, divide o adubo, porque a planta não vai precisar de tudo ao mesmo tempo, e com isso você evita lixiviação e erosão. Aplicações ao longo do ciclo da cultura. Se a cultura for permanente, aí fica mais fácil ainda, porque você aplica com um mês, com 2, com 3, com 4. A outra maneira de evitar é o enterrio do adubo nitrogenado e reduz as perdas por volatilização. Então, se o adubo está em contato com o ar atmosférico, ele se desnitrifica mais facilmente, quer dizer, ele passa de amônia para N2, de nitrato para N2 mais facilmente, que está em contato com o ar. Então o que é que você faz? Você enterra o adubo. Enterrar muito não, uns 5 centímetros mais ou menos, né? Você enterra, só para isolar o adubo do ar atmosférico. E com isso você protege e reduz, não total, mas reduz bastante as perdas por volatilização. Fertilizante fosfatado, isso aqui é nitrogenado. Fertilizante fosfatado, veja que nós estamos no NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Nitrogênio, fósforo, nós vamos ver potássio já já. Então os fertilizantes fosfatados são superfosfato simples e superfosfato triplo. O superfosfato simples, você chegar lá na loja veterinária, rapaz, me dê 1 kg de super simples, aí ele vai saber o que é. Rapaz, me dê 1 kg de super triplo, superfosfato triplo, vai saber o que é. O superfosfato simples é em torno de 20% de fósforo. E o superfosfato triplo em torno de 45% de fósforo. Então esse aqui é mais concentração de fósforo. Então é claro que esse aqui é 2 vezes mais caro, né? Os fertilizantes fosfatados, superfosfato simples, superfosfato triplo, quando aplicados ao solo, ficam sujeitos a uma série de reações que tendem a deixá-lo sob forma indisponível para a planta. Ocorre uma coisa que a gente chama sorção do fósforo no solo, ou a dessorção do fósforo no solo. A dessorção. O que é isso? É o seguinte, o fósforo, ele tem saudade do tempo que ele era rocha. Ele tem saudade do tempo que era rocha, que ele ficava mais tranquilo na rocha, né? Ele não gosta de ser solúvel. Então se você botar fosfato solúvel no solo, se o solo for ácido, ele reage com alumínio, dá sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é rocha, né? Se o solo está mais alcalino, quer dizer, tem cálcio e magnésio, ele reage com cálcio, dá sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, aí é rocha também, né? De maneira que, para evitar isso, essa sorção ou adsorção de fósforo, você tem que fazer o que a gente chama de fosfatagem, né? Incorporar uma quantidade grande de fósforo
a ponto de saturar esses pontos de sorção, né? De adsorção que estão no solo e sobrar algum fósforo solúvel para as plantas. Então, a absorção do fósforo no solo. A eficiência de adubação fosfatada é baixa, sendo em torno de 20%. Ó. E nitrogênio é 50%, aqui só é 20%. Ó. Por esta razão, em solos com elevada capacidade de sorção ou de adsorção, recomenda-se antes do plantio uma incorporação massiva de fósforo. Então, a incorporação massiva de fósforo, incorporar uma grande quantidade, uma quantidade maior de fósforo do que o normal, essa prática é chamada fosfatagem, uma referência a calagem, incorporação de calcário. Fosfatagem, incorporação de fosfato, de fósforo. Na fosfatagem, a incorporação de fósforo ao solo. Então, você incorpora uma grande quantidade de fósforo, uma massiva quantidade de fósforo, para saturar os sítios de sorção ou de adsorção do fósforo. E ainda ficar uns 20% disponível para as plantas. Certo? Então, a adsorção de fósforo. Devido à natureza do fósforo. O fósforo é um elemento jovem, assim, ele é rebelde, né? Ele é muito rebelde, então ele quer ser rocha. Ele não gosta de estar solúvel. Ele quer voltar à rocha. Sulfato de alumínio, sulfato de magnésio, né? Fosfato de alumínio, fosfato de magnésio, o sulfato também dá, né? Mas aqui é fosfato, nós estamos falando de fósforo, tá, gente? Estamos falando de fósforo, não confundir, né? Então vamos manter o foco, que é o seguinte. Então, o fósforo ele reage com alumínio, se tiver no solo, em solo ácido, aí ele dá fosfato de alumínio, é rocha. Se o solo for alcalino, né? Tem muito cálcio, muito magnésio, ele reage com cálcio, dá fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio é rocha. Ou então ele reage com magnésio, aí dá fosfato de magnésio. E aí fosfato de magnésio é o que? É rocha. E ele gosta da vida de rocha, o problema é esse. Aí você tem que botar uma quantidade grande para se transformar em rocha e ficar algum fósforo solúvel para as plantas. As plantas só absorvem o fósforo se estiver na solução do solo, diluído na solução do solo. Não absorve como rocha. Potássio, fertilizante potássico, ó. Quando incorporado ao solo, sofrem perdas por lixiviação e erosão. Todos eles sofrem, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Essas perdas podem ser tanto maiores quanto menor a CTC. Se a CTC é pequena, a capacidade de troca de cátion é pequena, e o potássio é K+, né? K+, é cátion, então a chance dele ficar ligado à CTC é menor. O símbolo do potássio é K, porque vem do latim, potássio quer dizer cálium. Potássio em latim é cálium. Aí daí de lá que vem o K. Não se escreve P não, se escreve K. K+. Essas perdas serão tanto maiores quanto menor a CTC. Se a CTC é pequena, ela segura menos potássio. A CTC é grande, ela retém mais potássio, né? E essa retenção de potássio fica disponível para a planta, porque fica lá na estrutura micelar, aí depois vai para a solução e aí é absorvido pelas plantas. Em geral, a eficiência de adubação potássica está em torno de 30%. É 30%. A nitrogênio é 50%, o fósforo é 20%, aí o potássio é 30%. Está na média. Por esta razão, deve-se distribuir o fertilizante em torno do terreno, em todo o terreno. Ele deve ser distribuído em todo o terreno e não apenas na cova. Uma planta permanente deve ser distribuído principalmente na projeção da copa, onde estão as raízes mais ativas, de preferência em todo o terreno. Em plantas anuais, em todo o terreno, milho, feijão, né? Em todo o terreno. Outro aspecto a ser considerado é o elevado índice de salinidade, ó, apresentado pelo cloreto de potássio. Veja que o cloreto de potássio é um sal, né? A fonte de potássio é cloreto de potássio. O cloreto de potássio é um sal, principal fonte de potássio. Então veja que o cloreto de sódio, não é o sal de cozinha, né? Tem um cloreto, é o cloreto que vai salinizar, né? Então,
Esse íon cloreto vai salinizar o solo. Solo salino não é bom para as culturas. A gente vai ver por quê. Tem várias razões porque o solo salino não é ideal para a maioria das culturas. Então, o problema é o cloreto, a fonte de potássio, que é o cloreto de potássio. E aí você pode indiretamente salinizar o solo. Você tem que saber como manejar esse elemento. Fertilizante com cálcio, magnésio e enxofre. Cálcio, magnésio e enxofre são os macronutrientes secundários. A gente vai ver todos eles de uma vez só, né? Fertilizante com cálcio, magnésio e enxofre. Com a calagem, que é a incorporação de calcário, dolomítico, o calcário dolomítico já tem cálcio e magnésio. Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Então já entra aqui, né? Que precede a adubação, fica assegurado o suprimento de cálcio e magnésio. Como nossos solos são geralmente ácidos, precisa da calagem, né? Incorporação de cálcio e magnésio. Então, quando você faz a calagem, já incorpora cálcio e magnésio. Então, não precisa mais adubar com cálcio e magnésio, já que ele vai no calcário. O calcário tem carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, a corrigir o pH. Em relação ao enxofre, se faz necessário que nas adubações com NPK, ele seja incluído de forma indireta, através de um fertilizante que eu contenha, né? O enxofre vai como fertilizante que eu contenha, como se fosse uma impureza, né? Uma impureza entre aspas, né? O uso das combinações ureia, a ureia é fonte de nitrogênio, ureia, né? Fonte de nitrogênio. E superfosfato simples, o superfosfato simples tem, fósforo, cálcio e enxofre. Aí já entra o enxofre aqui, né? No super simples. Você fornece indiretamente. No super simples tem enxofre. Fósforo, cálcio e enxofre. O sulfato de amônia tem nitrogênio e enxofre. Também tem, né? Nitrogênio e enxofre. O sulfato de amônia, nitrogênio e enxofre. E superfosfato simples, ele tem nitrogênio. Então, o sulfato de amônio, nitrogênio e enxofre, e o superfosfato simples, nitrogênio. Então, quando você aduba com super simples ou com sulfato de amônia, você já incorpora enxofre indiretamente, né? Sem problema. Já entra o cálcio e magnésio, entra na calagem. O enxofre entra na super simples, tem enxofre, o sulfato de amônia tem enxofre. Entra como impureza. Impureza no sentido de que ele está lá no adubo, não foi. O adubo não é tal a ponto de tirar o enxofre, né? Ele está lá, então ele vai entrar como impureza, e é uma impureza intacta, né? Que corrige, que aduba o solo. Fertilizante com micronutriente, Alguns fertilizantes com macronutrientes contêm micronutrientes como impurezas. Uma impureza, né? O que, dependendo da quantidade aplicada, poderá ser suficiente para atender à necessidade da cultura. Então, como a necessidade de micronutrientes é muito pequena, da ordem do miligrama, né? As impurezas que estão nos macronutrientes podem satisfazer a necessidade das culturas, né? A quantidade é mínima, né? Exigida. A quantidade mínima exigida pelas plantas. Então, os micros já entram como impureza. Fertilizantes orgânicos. Entende-se por fertilizantes orgânicos todo resíduo de origem vegetal e ou animal contendo um ou mais nutrientes de planta. Então, qualquer resíduo de origem animal ou vegetal, esterco de gado, quer ver? Esterco de galinha, esterco de suíno, suínos são porcos, aves, podas de plantas, resíduo de processamento da cana-de-açúcar, vinhoto, resíduo de processamento do leite, de carne, tudo é adubo, entra como adubo. Exemplo, esterco de animais domésticos, suíno, bovino, babulino, caprino, ovino, restos de podas, de fruteiras, resíduo de frigorífico, resíduo do processamento do leite, para produção de queijo, resíduo do processamento da cana-de-açúcar, produção de álcool e de açúcar. Tudo isso vai, em última análise, virar adubo. Volta para o solo como adubo. E composto. Composto é o produto obtido por processo bioquímico, natural ou controlado,
pelo homem, né? Com mistura de resíduo de origem vegetal e o animal. Então, como obter o composto na propriedade? Na propriedade você tem podas de fruteiras, você tem esterco de galinha, esterco de gado, esterco de suíno, você tem outros resíduos lá, resto de comida. Então, como é que a gente faz? Você coloca uma camada de palha, né? Faz tipo um sanduíche, uma camada de palha, depois bota esterco de gado, depois bota outro material, palha de novo, esterco de galinha, resto de comida. Este resto de comida ele serve como fermento, né? Para iniciar a decomposição pelas bactérias, né? E aí você forma uma tulha, né? Coloca um ferro dentro para você ter ideia da temperatura. Um ferro qualquer, um pedaço de ferro. Uma vez por outra você tira e sente se está frio, se está quente. E se está na temperatura ideal. E aguando, e você vai aguando sempre. Com um mês você vira essa tulha, com a enxada, com a pá, vira toda ela, né? Quando você vira, você homogeniza, né? Virou, você homogeneizou. Continua aguando e controlando a temperatura. Depois de um mês vira de novo, aguando e controlando a temperatura. E com 3 meses você vira, naturalmente que essas viradas faz com que o produto seja misturado. Aí você, aqui no 3 meses você não distingue mais esterco de galinha, de palha, de comida, do que você botou, né? Você já tem um material homogêneo como esse. Isso aqui já é o resultado do processo. Então você já tem um material homogêneo assim. Esse material aqui já pode ser usado como adubo. Ele não tem mais problema, porque você aguou, você eliminou resíduos de a urina dos animais ou alguma coisa que poderia, alguma substância que poderia queimar a planta, já foi eliminado, né? Então isso aqui já pode ser colocado numa cova de uma planta, digamos uma laranjeira, um mamoeiro, abacateiro, enfim, você já pode adubar, ou mesmo para jardins, né? Plantas ornamentais e tal. Isso aqui com 3 meses já está assim, já está bem homogêneo, certo? Esse composto. Diferentemente do humus de minhoca, que o humus é o material mais, digamos assim, mais específico da minhoca. E aqui não, aqui entra tudo, né? Pode entrar até humus de minhoca também. E a própria minhoca morta, né? E outros elementos. Enfim. Essa figura aqui, pra gente, gosto sempre de terminar com a figura, né? Para ficar mais interessante. A figura, ela é, por si só, ela é auto-ilustrativa. Ela fala por si mesma. Esse rapaz, nós estamos falando de fertilizante, e esse cidadão aqui, de chapéu, esse aqui, ele está, segundo aqui, a adubação foliar. A adubação foliar em cafeiro, pode ser feita em qualquer cultura, mas a adubação foliar é uma adubação de salvação, como a gente diz. É como se você estivesse aplicando uma injeção na veia, né? Você tem uma deficiência grave e você quer reverter rapidamente esse quadro. E aí você entra com a adubação foliar. Ele está aqui, segundo o que a gente está vendo, ele está pulverizando, um pulverizador costal, está aqui nas costas dele, ó. Aqui é a saída do pulverizador. Ele está pulverizando adubo, né? Adubo dissolvido em água nas folhas da planta, para que as folhas absorvam o adubo. As folhas podem absorver o adubo, certo? Se aqui realmente for adubo, tá normal. Agora, se for algum veneno, um inseticida, um bactericida, um fungicida ou um dos outros cidas qualquer, ele está completamente desprotegido. Olha o tórax dele, a vista, o rosto, as mãos. E além disso tem um rapaz ali, ó, recebendo a deriva desse produto aqui, que eu acho que é adubo mesmo. Mas eu estou só mostrando
E se não fosse adubo, esse pessoal estava em apuro, né? Estavam fazendo tudo errado. Não estão usando o equipamento de proteção individual, né? A gente chama EPI. Equipamento de proteção individual que protege a pessoa, né? Uma pessoa se intoxicar com produto qualquer. Ok? É basicamente o que tínhamos, né, para hoje. E eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês e dizer que nós nos encontramos, né, próxima semana, provavelmente na próxima semana, se Deus quiser, com certeza, vai querer, né, a gente se encontra na próxima semana, ok? Muito obrigado.